Vamos conversar hoje sobre um assunto interessantíssimo, já bastante comentado, mas sempre apresenta a necessidade de esclarecê-lo, que se chama obsessão. Em princípio, obsessão é manter a ideia fixa em alguma coisa. Este homem criou uma obsessão em comprar uma casa. Não fala mais em outra coisa. Tudo que ele consegue, ele junta para comprar uma casa. Isso é bom até, porque para atingir um objetivo difícil, é preciso realmente ter uma obsessão naquilo. E então isso, ideia fixa em alguma coisa é obsessão. Mas espiritualmente, obsessão não é apenas isso. É a perseguição de uma pessoa a outra, o tormento que uma pessoa provoca a outra, a um espírito, o desejo de um espírito em nos prejudicar, tudo isso é obsessão. Dividimos então o capítulo obsessão e, para não ficar muito longo, encontramos 6 situações de obsessão. A primeira delas, que nós vamos ver aqui, é a obsessão de um encarnado sobre outro encarnado, ou seja, de uma pessoa sobre uma pessoa, que é muito comum e nós costumamos deixar passar despercebido. Isso ocorre muito, esse tipo de obsessão, entre, por exemplo, marido e mulher. Às vezes é o marido, às vezes é a mulher, e o marido persegue tanto a mulher, até mesmo ao chegar em casa do trabalho, quando a mulher é do lar, ele chega, dá um tapa sobre a mesa, chuta a barriga do cachorro e diz: a comida está pronta. Ora, sua relaxada, pega no pé da coitadinha e ela educadamente diz: daqui um pouquinho, está pronta. Não deixa de ser um obsessor, porque ele não dá paz à mulher para ela trabalhar. Às vezes é o contrário, é a mulher que fica perseguindo o marido, querendo alguma coisa, ou então com ciúme exagerado, que não deixa mais o sujeito viver em paz, acaba se transformando numa verdadeira obsessão. E nós nem notamos que uma pessoa está impedindo a outra de viver com dignidade. Isso ocorre muito também no local de trabalho, nas empresas. Um funcionário costuma perseguir o outro, ele se julga melhor, se julga de mais aceitação, se julga com mais amizade com os patrões e começa a depreciar o outro, embora o outro seja também um grande funcionário. Todos os dias, quando o sujeito vai trabalhar, ele já fica preocupado: fulano vai me aborrecer, dá vontade de não ir mais, mas eu preciso desse emprego, vou continuar indo. Agora nós chamamos isso de bullying, né? Mas no fundo é uma obsessão. Um é o obsessor do outro. Nas escolas ocorre muito isso, ocorre bastante. Às vezes encontramos de aluno para professor, atormentando o professor, e o professor não quer tomar uma medida mais drástica e o aluno não deixa de aborrecer. Outras horas é o professor que persegue. Tudo isso é uma forma de obsessão. É preciso conviver em paz, eliminar isso, porque esse tipo de obsessão gera dívidas até, compromissos para as próximas encarnações. Esse é o primeiro tipo, o de um encarnado para um outro encarnado. Existe também uma outra que eu vou falar, é um encarnado para um espírito. A outra, de um espírito para um encarnado. Também a obsessão recíproca, quando um faz para a mesma pessoa que o devolve. E existe a obsessão também
de espírito para espírito. Existe a auto-obsessão, tá? E existe a obsessão de uma pessoa para espírito. Quer saber qual? Bem, nós sabemos que espírito está sujeito à força do pensamento. Só os mais avançados é que não são atraídos pelo nosso pensamento quando nós queremos. Então, como o espírito está sujeito à força do pensamento, espírito que não se desenvolveu ainda, então a pessoa pode, com a mente, atormentar o espírito. Vou dar um exemplo. Compareceu há muitos anos na nossa casa de trabalho uma senhora reclamando de dores nas costas. Muitas dores, dói demais, eu não durmo, já procurei todo tipo de médico, não encontrou o tratamento adequado. E o espírito que estava atendendo, o médico espírito que estava atendendo, me chamou e disse, por favor, dê uma atenção especial a esta mulher na desobsessão, porque a doença dela, a meu ver, é provocada por obsessão. Pois não. Levei a mulher para a sessão de desobsessão, puxei o espírito que estava junto dela e passei para um médium, puxei mentalmente, se ninguém sabe. E lá no médium, ele xingou e disse, a culpa é dela, é ela que me persegue. E eu disse, mas por que então vocês criaram essa arenga que você persegue ela e ela te persegue? Ele disse, ela quem me persegue porque eu fui marido dela. E, claro, eu saí do corpo com o fenômeno da morte. E agora chega um momento de refeição, junto com os filhos, e ela dá-lhe a falar de mim, dizendo que eu não prestava, que eu não cuidei da casa, que eu era um relaxado. Então, os meninos já acreditam nisso. Então, eu tenho uma pequenina faquinha, apliquei nas costas dela, para que ela grite de dor também. Ela não está me judiando, falando mal de mim, então também faço mal a ela. Esse tipo de obsessão é a obsessão recíproca entre um ser humano e um espírito. Quer dizer, e como é que esse espírito conseguiu esta faquinha? Esta é a curiosidade do meu amigo Bill, não é? Pois é. Esta faquinha poderia estar sobre a mesa de cozinha, uma faca não muito grande. O espírito se vale de um plasma que existe em todo o universo e ele não sabe que existe esse plasma. A mente dele, movida pelo interesse de pegar a faquinha, ele nem lembrou que ele era um espírito. De nada adiantaria também ele lembrar. Ele simplesmente levou a mão na faquinha para pegá-la. E ao pegar a faquinha verdadeira, que a mulher usava na cozinha, ele reproduziu na mente dele uma faca idêntica, mas em tamanho menor, espiritualmente. Mas isso é possível? Sim, é o que mais fazem. Vários espíritos morrem e saem do corpo com óculos, assim, ó. E lá estão de óculos, usando. A visão não está no olho, mas ele pensa que é. E não gosta, não sabe viver sem óculos, mesmo estando em espírito. Isso, o óculos é produzido pela mente dele através do plasma universal, vindo do princípio cósmico, que isso é outra aula. Então, eu disse, então você está perseguindo ela com a sua faquinha, pois você vai sair daí, retirar a faquinha e ela não vai mais falar mal de você. Ele disse, eu não vou retirar a faquinha, porque o médico já retirou. Mas eu não vou enfiar outra, porque ela vai parar de falar de mim. Sim, orientei a mulher e logo observei que não só esse caso, mas quantos
recebem críticas de parentes, de amigos. Ah, fulano não valia nada. Não é porque fulano morreu que ele virou santo. Nós não costumamos agir assim? Agimos. Portanto, vamos evitar isso. Apenas vamos orar por aquele que já se foi. Se na nossa visão ele parece uma pessoa ruim, deixe por conta de Deus. Ore apenas. Porque você vai inquietar muito o espírito. Os espíritos lá sentem a nossa inquietação, seja por bem que deixamos aqui, seja por arengas que provocamos, ou quando falamos mal deles. Enfim, existe sim esse tipo de perseguição entre nós perseguindo, segurando um espírito dentro de casa, evitando que ele saia quando nós choramos muito. Meu marido não podia morrer, Deus foi injusto. Isso aí é um tipo de obsessão que está perturbando aquele espírito, ele fica preso dentro de casa. Vêm os iluminados, convidam ele para seguir, ele não tem forças para seguir, por culpa da ex-mulher ou dos filhos, xingando, chamando muito o nome dele. Devemos orar apenas e, Senhor Deus, conduza para uma vida melhor o meu pai, o meu parente, o meu amigo, socorre-o, Senhor. E não ficar reclamando, chorando, choro de lástima, choro de tristeza. Não. Choremos, porque não é possível evitar. Mas não tentemos modificar as leis divinas, tá? Não vamos então ser obsessores de amigos que desencarnaram, de parentes, de amigos, de cônjuges desencarnados. Isso é muito feio. Então nós vimos a obsessão de uma pessoa para outra e vimos agora de uma pessoa para um espírito e também recíproca. Recíproca ocorre também de outra forma. Quando dentro de casa o marido faz pirraça para a mulher todo dia e a mulher faz também pirraça para ele. Isso é uma obsessão recíproca. Na empresa também ocorre muito isso, tá? Um empregado perturba o outro perturba o outro. Às vezes é entre o chefe e o empregado. O chefe perturba o empregado, joga indireta, coloca tarefas mais difíceis e ele, por sua vez, manda documento riscado, erra para causar prejuízo ao chefe. Então, a obsessão também pode ser recíproca, tá? Agora, a obsessão mais grave é a obsessão de um espírito para nós. Por que isso ocorre? Normalmente, o maior motivo é a culpa, tá? Quando nós prejudicamos alguém, seja nesta encarnação ou noutra encarnação, e esse alguém desencarnou, agora é um espírito, e ele pode vir nos prejudicar, nos induzir a erros. Se nós tivermos mediunidade, ele poderá fazer com que a gente sofra muito, até mesmo incorporar em nós e nos levar a um sofrimento muito difícil, como, por exemplo, a batida de um carro, caída de uma ponte, né? O desvio do nosso veículo na rua e outro bate. Tonturas aparecem, porque normalmente somos médiums, e o médium absorve a presença do espírito e as energias negativas do espírito passam tudo para o médium, tudo para nós, e nós ficamos bem doentes. Os hospitais estão cheios de doentes assim. Na nossa casa espírita, muitos doentes chegam e alguns médicos agora, por serem espíritas, dizem: a senhora não tem doença para a medicina, procure esta casa espírita aqui. E lá vão tratar a senhora da parte espiritual, que nós não sabemos tratar espiritualmente. A pessoa vem, nós tratamos e logo ela está totalmente boa. Quando a enfermidade é uma obsessão, um espírito perseguindo,
Outro dia, não faz muito tempo, faz uns 3 meses, uma mocinha nos procurou, toda tonta, torta, não sabia o que fazer, não parava de gemer, e a mãe chorando desesperadamente. Nós verificamos o que era. Ela tinha um espírito ferrenho, querendo matá-la a todo custo, e ela era estudante de medicina. Foi obrigada a trancar a matrícula. E a mãe chorando porque pensou que a filha fosse ficar com aquela debilidade mental que ela apresentava, toda louquinha, eternamente. Claro que não. Nós puxamos o espírito dela, orientamos o espírito muito revoltado, mas muito. Mas nós orientamos ele bem, não houve dificuldade nenhuma. O espírito seguiu para as moradas espirituais e abandonou o motivo de perseguir aquela jovem. E ela voltou a estudar, tá? Isso, olha, centenas e centenas e até milhares de casos graves assim apareceram. Pessoas em cadeira de rodas que não podiam andar, e a medicina tudo fez, mas não estava ao alcance da medicina. Chegaram lá, eram espíritos que estavam entrevando os nervos da pessoa. Espíritos entrevados também, que encostaram, porque a pessoa era médium e devia a ele. Ela tinha feito o mal para ele em encarnações passadas e ele tinha ficado em cadeira de rodas e agora em espírito veio perseguir essa pessoa, encontrou a pessoa e se acoplou a ela. E esta pessoa, porque tinha dívidas, era médium. E aí absorveu todos os malefícios que o espírito desejava passar a ela. E ela foi para a cadeira de rodas também. Ajudamos os dois, tanto quem estava na cadeira de rodas, quanto o espírito, e encaminhamos o espírito para o mundo dos espíritos, e logo a moça estava andando, dando graças a Deus. A obsessão ocorre muito cobrando dívidas, porque a pessoa deu causa a encarnações passadas, reencarnou. Normalmente, quem reencarna com dívidas acaba trazendo a mediunidade. Este vídeo eu vou encerrar por aqui e continuarei no outro vídeo. Beijão!